Olá, pessoal. Graça e paz, boa noite. Vamos esperar um pouquinho até a turma chegar aí. Vamos dar uns 2 minutinhos aí. Já estou vendo aqui alguns amados aqui, Dr. Marcos, Paulo Henrique entrou, Bela, tem uma turma já aqui. Tá tudo bem? Tudo em paz? Vamos dar uns 2 minutinhos, a gente dá início aí à nossa live. Amém? Entregar o nosso jejum ao Senhor hoje, coletivo. Maravilha. Quero ver a Aninha, o João Vitor aí mandando os coraçãozinhos aí. Mandou para os outros, tem que mandar para mim também. Caio, Marcos Ribeiro, Iana, a mãe do grande Caleb. A turma toda aí, ótimo. Amém. Então, irmãos, graça e paz, Deus abençoe. Vamos dar início então à nossa live, né? Nós estamos nos reunindo todos os dias, às 23 horas, para nós entregarmos coletivamente o nosso jejum ao Senhor, formalmente ao Senhor, o nosso jejum, não é? Estamos fazendo jejum coletivo, profetizando 2024, são 12 jejuns, nós tivemos o início no dia 10 de dezembro e vamos até o dia 21 de dezembro, que é na próxima quinta-feira. Com isso, nós estamos fazendo 12 jejuns consecutivos, cada um fazendo o seu jejum da forma como entendeu o seu sacrifício, porque o jejum ele é um sacrifício. Nós não interferimos no jejum de ninguém, cada um se sentiu motivado a jejuar de alguma forma. Alguns tiraram alguns alimentos, outros tiraram todos os alimentos durante o dia. Outros tiraram aqueles alimentos que lhe fazem muita falta, né? Como, por exemplo, o açúcar, o café. E temos as orientações para que todos observassem a questão da saúde, né? O jejum ele precisa ser feito de forma responsável, né? Não pode ser de uma forma aleatória. O jejum tem que ser feito de uma forma pensada, de uma forma planejada, né? E nós escolhemos um texto. Nós estamos hoje no 7º dia de jejum, né? Vamos até quinta-feira que vem, quando será o 12º dia. Então, você que está nos assistindo ou vai assistir a live depois, se você quiser fazer ainda esses próximos 5 dias de jejum, você pode fazer os 5 dias. Você não sabia? Então, você faz os próximos 5 dias. Estou vendo os coraçãozinhos subindo aí. Beijo aí para vocês aí. Amém? Então, esse jejum tem sido um jejum coletivo e ele tem duas partes. A primeira, um jejum coletivo em prol da vida da igreja, do crescimento da igreja, do amadurecimento da igreja, não é? Crescimento espiritual principalmente, mas também um crescimento físico é consequência. Mas ele tem também um lado pessoal, subjetivo de cada um. Ou seja, nós, enquanto homens e mulheres de Deus, estamos buscando jejuar e isso terá um resultado imediato, primeiro em nós, como pessoa, como indivíduo, como servo, como serva. Depois, isso com certeza vai repercutir no corpo de Cristo coletivamente como igreja. Então, você não será mais o mesmo. Você não será mais o mesmo depois que terminar essa série de jejuns de 12 dias, essa campanha de 12 dias de jejum. Eu quero dizer que a sua casa não será mais a mesma,
quer dizer que a sua vida espiritual não será mais a mesma. Por que não vai ser a mesma, pastor? Porque Deus vai, com certeza, acrescentar muito mais sobre a sua vida. Amém? Glórias a Deus. Eu queria ler um texto que nós separamos, mas antes até de ler esse texto, eu queria te indicar mais um livro, não é? Que fala de jejum. Eu estive pesquisando sobre ele. E esse livro, ele é uma bênção. É um livro de um pastor, ele nasceu no Quênia, mas teve todo o seu ministério nos Estados Unidos, que se chama Mahesh Chavda. Ele escreveu um livro que tem o poder secreto da oração e do jejum. E ele faz citações muito importantes no livro dele. Tem muitos pontos importantes. Eu vou até falar aqui uma citação dele para que você possa meditar. Então, assim, você anota, tá? O poder secreto da oração e do jejum. Tá? Um livro não é caro, custa em torno de uns R$33, alguma coisa assim. E vale a pena você crescer em conhecimento, porque a partir de agora, o Ministério Semente vai atuar permanentemente no ministério de oração, mas voltado também para o jejum. Tá? Tanto o jejum individual como o jejum coletivo. Amém? Porque Deus tem, de fato, cobrado isso da igreja dos nossos dias. Para nós, o nosso tempo é curto, não é? Daqui a pouco o tempo passa e a gente não consegue falar tudo. O texto que nós embasamos essa campanha está exatamente em Apocalipse, no capítulo 22, o verso 1 e 2. Eu queria ler com você e queria que você acompanhasse. Diz assim: João, tendo a visão, disse: Então me mostrou o rio da vida, o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. Agora olha só, preste atenção. Do meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então, os pastores já falaram, o pastor Paulo Henrique, pastora Dalit, estiveram ministrando sobre esses frutos, falando exatamente da forma como foi colocado para todos nós através do escrito do livro de Apocalipse. E hoje eu não queria me ater muito ao texto aqui, mas uma consequência dele. Primeiro te dizer 12 frutos, porque os 12 meses do ano, o Senhor está dizendo para você que este ano de 2024, Jeová Jiré, o Senhor proverá durante todos os meses do ano na sua vida. O Senhor agirá na sua casa, o Senhor agirá na sua saúde, o Senhor agirá nas suas finanças, o Senhor agirá em todas as áreas que você pensar, como profissional, ministerialmente, o Senhor vai agir na sua vida. Por isso que ele está falando de 12 frutos. E é importante que você entenda que todo mês nós teremos uma provisão de Deus para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Eu queria também te dizer hoje, para que o nosso tempo não vai se esvair, a gente ultrapassar, já são 11 horas e 9 minutos. Eu queria te falar 7 resultados imediatos sobre o jejum. Não vai dar para falar de 7, mas eu vou mencionar pelo menos 3. 3 resultados imediatos para aqueles que se sujeitam ao jejum. O jejum é uma arma de guerra, uma estratégia de Deus para a igreja do Senhor, para o povo de Deus na face da terra. Aquele que jejuma é uma pessoa diferenciada, porque o jejum ele vai enaltecer o espírito que está em você, tá? Você vai crescer como pessoa. Nós ministramos nessa quinta-feira passada, falando sobre um texto onde os discípulos vão expulsar os demônios não saem, eles vão falar com Jesus, e o Senhor diz assim: essa casta de demônios só sai com jejum e oração. O que significa dizer? Que o jejum ele te eleva a uma posição de autoridade. Não autoridade que é sua, mas uma autoridade que te é delegada por Deus. Tá? De ti próprio você não tem, eu de mim próprio não tenho. Mas o Senhor tem. No mundo espiritual, a autoridade que te é delegada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então eu queria falar rapidamente sobre essas 3 consequências, eu diria 3 resultados positivos para aqueles que jejuam.
A primeira coisa que eu queria dizer para você é que aquele que jejua alcançará maior equilíbrio naquela área da sua vida que você tem mais dificuldade. Então todos nós temos em algum momento da vida, ou na nossa área, na nossa existência, a gente tem dificuldade ou numa área ou no outra. Às vezes a dificuldade que eu enfrento não é a sua, e a sua não é da nossa irmã, não é a sua, do seu esposo é um, da esposa é outra. Mas às vezes, né, alguns têm dificuldade, por exemplo, de guardar a língua, né? Outros têm dificuldade lá com as finanças, outros têm dificuldade, não é, em outras áreas da vida. Então a pessoa que jejua, ela tem um resultado imediato, ela vai alcançar um equilíbrio que o Espírito Santo de Deus fará recair sobre você, porque você mortifica a carne e enaltece o Espírito de Deus que está dentro de você. Então esta é a primeira característica ou resultado imediato para aqueles que jejuam. Segundo, eu quero te falar também que aquele que jejua se tornará mais sensível à voz do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que o que nos separa de Deus são os nossos pecados. O que nos distancia de Deus são os nossos pecados. Então, a pessoa que jejua, ela tem uma propensão a inclinar-se para as coisas que são do alto, as coisas que são celestiais, pensando nas coisas que são do céu. Uma pessoa que jejua, uma pessoa que ela tem uma resistência maior às coisas do mundo, às tentações, às lutas, às provocações do dia a dia, que todos nós temos. Mas aquele que jejua, ele naturalmente, ele se torna uma pessoa mais sensível, porque o Espírito Santo se aproximando e habitando nele, o Espírito Santo fala ao seu ouvido. O terceiro resultado imediato para aquele que jejua, ele alcançará uma posição mais elevada de domínio próprio, que tem a ver com a segunda, não é? Então o fruto do Espírito fala o último, domínio próprio. Então domínio próprio por quê? Porque você precisa dizer não à carne, você precisa dizer não ao eu, você precisa dizer não ao que você quer, muitas vezes, e que não é o certo, e você sabe que não é o certo. Então esse domínio próprio, o jejum, ele te eleva a uma posição de autoridade e de tomada de posição com maior facilidade. Então falamos 3 coisas, nosso tempo já está acabando, nós vamos fazer uma oração e entregar essa noite o nosso 7º jejum, 7º dia de jejum diante do Senhor. Amém? E pedindo que o Senhor alcance os propósitos, tanto o propósito pessoal seu, do seu jejum, pelo que você está jejuando, como também o jejum coletivo de toda a igreja. Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e nós vamos fazer a nossa entrega. Amanhã é domingo, não teremos a live, tá certo? Amanhã a entrega do jejum será no culto de celebração na igreja. Não falte, esteja lá, nós faremos uma grande festa. Não teremos a escola bíblica de manhã, mas teremos o culto à noite. Amém? Então feche seus olhos e vamos entregar o nosso jejum ao Senhor. Soberano Deus e Pai, obrigado, porque o Senhor nos permitiu chegar até aqui. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Te somos gratos, Senhor, porque já sentimos diferença, Senhor, em muitas áreas da nossa vida. Já temos, ó Deus querido, resultados impactantes, ó Deus, por esses 7 dias que a tua igreja vem coletivamente jejuando em favor de si própria e em favor de todo o grupo. Queremos pedir que o Senhor receba esta noite o nosso sacrifício de todo o nosso coração. Que o Senhor renove em nós esse desejo de jejuarmos e buscarmos ao Senhor através desse sacrifício que não muda o teu coração, mas muda o nosso. Toca o teu coração, porque o Senhor tem prazer em nos ouvir. O Senhor tem prazer em nos capacitar. O Senhor tem prazer em nos fazer crescer, amadurecer, e o jejum é um meio de amadurecimento da igreja. Eu quero louvar o teu nome por cada família que nos ouve, por cada irmão e irmã que tem participado desse período, e que o Senhor contemple os seus corações, que o Senhor contemple os seus alvos e objetivos, os seus propósitos, porque para a honra e glória do nome do Senhor,
nós haveremos, sim, Pai, de sairmos diferente da forma como nós entramos nesta campanha. Te pedimos isso, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meu beijo carinhoso a todos, Deus abençoe, estamos exatamente no horário, um forte abraço e amanhã nos veremos ali na casa do Senhor. A paz, um beijo.